Olá, meu nome é Erika do Vale e vamos dar o terceiro módulo do curso de formação de mobilizadores comunitários para a promoção dos direitos humanos e democracia. No módulo de hoje nós vamos falar sobre como combater a criminalização da juventude negra e periférica. Entendendo a gravidade desse assunto e seus impactos negativos nas comunidades, acreditamos que esse é um tema que deve ser debatido ou deveria ser debatido em todas as instâncias que permeiam a vida da juventude, seja em casa, nas escolas, na comunidade como um todo e principalmente em instituições que promovem projetos e desenvolvem ações e políticas públicas para esse público. Antes de tudo, é preciso entender que a origem da criminalização e da marginalização da população preto-periférica e essa violência institucional não vem de hoje. É uma violência que permeia a história da população negra no Brasil e ela se confunde com a própria história da formação da nossa sociedade brasileira. A formação da sociedade brasileira apresenta marcas intensas da colonização, da dominação, exploração e principalmente da escravidão dos negros africanos que vieram ao Brasil. A história desses negros no Brasil confunde-se, como já havia falado, com a própria história da sociedade brasileira. Esses negros africanos chegaram no Brasil de uma forma forçada, foram escravizados e tanto esses negros como seus descendentes foram cruciais para a formação da economia, né? No caso, era um modo produtivo escravocrata, né? E mesmo quando eles foram libertos, sem uma autonomia, sem uma mobilização, sem um incentivo de políticas públicas para o desenvolvimento dessa população, eles ficaram à margem da sociedade. E durante esse processo que eles foram escravizados, eles não usufruíram de tudo que eles haviam produzido. Eles eram a principal mão de obra, eles foram durante muito tempo a máquina executora dessas atividades, mas todo o material que era exportado, tudo que era produzido, ficava em um grupo pequeno, em um grupo que sim se promovia com a riqueza que era adquirida por meio da mão de obra dessa população. Esses negros, mesmo após libertados, eles ainda continuavam sendo escravizados. Eles eram utilizados como mão de obra barata, muito mais barata, subjugados a condições de trabalho de baixíssima qualidade, né? Qualidade de vida. E eles ficaram à margem dessa sociedade. E essa margem, hoje, as periferias, as favelas, elas não tinham estrutura, não tinha estrutura física, não tinha estrutura de saúde, de escolas, não tinha uma estrutura que pudesse comportar esse grupo de pessoas. E à medida que essa população foi ficando cada vez mais, vamos dizer, encaixotada nesses espaços, o preconceito, o racismo foi impermeabilizando ainda mais na estrutura social do Brasil. Antes, durante a escravidão, eram marginalizadas as vestimentas, a cultura, a gastronomia, vários aspectos da vida desses negros que vieram e foram escravizados. Mas até hoje, ainda assim, existe essa marginalização e descriminalização. As nossas roupas, nossas músicas, nossos esportes, o nosso tipo de lazer, nós somos marginalizados dentro do trabalho, inclusive nas universidades. E para além disso, além de tudo isso, nós também somos a população mais encarcerada. Contudo, ao invés de questionar o porquê dessa criminalização e a origem disso, é muito mais fácil a gente apontar dedos, dizer que o sistema prisional não funciona, mas na verdade ele realmente funciona. Ele funciona para um grupo específico da população.
onde esse grupo é retirado da sociedade para conter problemas que estão sendo mal trabalhados perante o Estado, mal trabalhados por diversas instâncias que permeiam a vida desses jovens. E falando mais especificamente sobre a criminalização é um processo pelo qual comportamentos indivíduos são transformados em crimes ou criminosos. Para isso é preciso uma legislação ou uma tomada de decisão judicial que diga quem ou o que é crime ou criminoso. E durante esse processo é necessário 3 etapas. A primeira etapa é o legislativo, são as leis, para poder ter uma noção do que deve ser punido. A segunda etapa de criminalização, é necessário os instrumentos de punição, a polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, e por último nesse processo é o encarceramento. Então é necessário o local onde essa população será encarcerada. E para compreender o processo de criminalização especificamente da juventude negra, é preciso entender, como eu falei antes, sobre o racismo. Esse racismo que, além de influenciar, ele dita quem é preso, quem é abordado, quem é solto, o tempo que essa pessoa vai ficar preso, o tempo que ela vai esperar o processo judicial, qual será o tom da lei que vai ser aplicada, quanto tempo essa pessoa vai ficar presa, se ela vai ser ressocializada ou não. Tudo isso permeia pelo racismo. Então, a base desse racismo estrutural influencia também o processo judicial e de encarceramento da juventude negra. E essa juventude negra e periférica é a população que está em mais desvantagem socioeconômica no Brasil. É uma população que tem menos oportunidades, tem menos acesso à qualidade de vida, seja por meio de saúde, educação, qualificação profissional, ingresso no mercado de trabalho. Então, é uma população que já chega em desvantagem comparado a um jovem branco de classe média e sem falar em classe alta. Eu trouxe alguns dados que são dados graves e que enfatizam um pouco essas informações que eu venho trazendo. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. A taxa de homicídio entre jovens negros é quase 4 vezes maior do que a verificada entre jovens brancos. E embora a gente corresponda a 52% da população brasileira, segundo o IBGE, os negros são as vítimas em 75% dos casos de mortes em ações policiais. Os pretos e pardos correspondem a 64% da população desempregada e mesmo os que estão empregados, eles correspondem a 66% de subutilizados, ou seja, são jovens que estão no mercado de trabalho, jovens e adultos, mas que eles são subvalorizados. Eles poderiam estar em cargos de liderança ou em cargos técnicos de mais alto escalão, mas são subvalorizados dentro do mercado de trabalho. E ainda enfatizando um pouquinho mais a questão do encarceramento, 63,7% da população carcerária brasileira é formada por pessoas negras. E aí vem o questionamento: por que nós somos maioria dentro dessa população? Porque nós somos negros ou porque nós somos pobres? Ou nós somos pobres porque somos negros? É um questionamento que vem há mais de 4 décadas desde a escravidão. Se nós somos a população mais marginalizada, consequentemente, o nosso histórico dentro do desenvolvimento socioeconômico brasileiro vai ser inferior, sim, a outros grupos que têm acesso com mais facilidade ao seu desenvolvimento pessoal, profissional, ao desenvolvimento enquanto comunidade, enquanto sociedade. E as prisões de negros não acontecem especificamente por só questões sociais.
a questão da pobreza dos negros influencia durante todo esse processo judicial. Por exemplo, se a gente tem um negro que é preso, ele vai precisar do Ministério Público para poder conseguir um advogado e conseguir a defesa. Isso vai demorar, vai ser um processo muito mais longo. Um jovem branco da classe média, por exemplo, ele vai conseguir com mais facilidade um advogado, vai conseguir sair dessas entranhas do sistema com mais facilidade. Além disso, também tem uma questão pós esse encarceramento. É muito claro você identificar que esses jovens, a ressocialização que não existe, né, dentro do sistema, ou pelo menos é feito de uma forma muito superficial, é quase que inviabilizada para um jovem negro ou para um adulto negro, dependendo do tempo que ele passou dentro das instituições. Fora que dentro das instituições eles também são subjugados pelas facções e outros grupos. Isso diminui ainda mais o poder de ressocialização do sistema. E aí a gente entra no principal ponto: como combater essa criminalização? Se a criminalização da juventude negra está atrelado ao racismo, o racismo estrutural no Brasil, é necessário combater inicialmente esse racismo. Mas combater o racismo não é algo fácil, é algo que tem que ser feito de forma sistemática, com estratégias públicas, em parceria com o poder privado, com a participação social, com a participação do terceiro setor. E o combate a esse racismo tem que ser feito na base da educação dos indivíduos. Então, é necessário as organizações que atuam na educação, junto com o poder público, como eu já falei, junto com outras instâncias da nossa organização, desenvolverem estratégias e fomentar e promover projetos que viabilizem discussões, que viabilizem políticas públicas, que viabilizem ações entre a própria população, a própria mobilização que a gente vem tanto discutindo nessas aulas. E dentro da educação é preciso pensar também para além da educação formal, né? Na educação formal tem creches, escolas, universidades, mas também é necessário pensar para além disso. A educação não formal, projetos sociais, ONGs e a educação informal, família, a rua, comunidade, a própria convivência. E para ter essa mobilização é necessário que a atuação seja assim, de forma sistemática. E construir pontes que aproximem a realidade de negros e brancos no Brasil é um trabalho monumental e é necessário toda uma engenharia econômica e social para que essa aproximação seja feita de forma efetiva. Já existe há um tempo, políticas já são desenvolvidas há um tempo, políticas públicas que tentam promover essa aproximação. As cotas, por exemplo, é a política mais conhecida atualmente, que viabilizou a entrada de muitos jovens negros e periféricos dentro da universidade, mas a gente também tem outras políticas, o ProUni, através também do FIES, que atuam também nesse acesso às universidades, no caso, universidades particulares, por meio de bolsas e financiamentos, mas tem outros tipos de ações que vêm dando um pouquinho o direcionamento, ou pelo menos vem dando esse arte que a gente está tentando e está, vamos dizer assim, caminhando nesse processo. Vou dar um exemplo, por exemplo, a criação da Secretaria de Políticas de Promoção à Igualdade Social, que foi feito em nível federal, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, por exemplo. A gente também tem a lei de combate à descriminalização, que foi aprovado. Então, todas essas mobilizações, que nesses casos dos exemplos que eu estou falando, são mobilizações que vieram por meio de leis, por meio de ações do Estado, são exemplos e podem nos direcionar e nos ajudar também na atuação dentro das nossas comunidades.
E enquanto líderes comunitários, nós temos que pensar ações que nós, dentro da nossa comunidade, podemos viabilizar ou pelo menos tentar essa viabilização, claro que talvez com parcerias de poder público e o poder privado, para que viabilizem um pouco essa promoção. E como apontamento, para que vocês possam refletir sobre essa mobilização que eu havia falado, eu trouxe para vocês um material que foi produzido pelo Comitê Cearense para a Prevenção de Homicídios na Adolescência. Eles fizeram uma pesquisa com um grupo de mães, né, de familiares de pessoas que foram assassinadas em 2015, esse comitê é de 2016, e eles prepararam um material onde havia evidências, eles apontaram 12 evidências que favoreciam esses homicídios, né? O primeiro apontamento desse material é uma das evidências que eu acredito ser uma das mais relevantes e que mais pode ser trabalhada pelos mobilizadores dentro da comunidade, que seria a vulnerabilidade das mães. A maior parte desses jovens, eles já chegam no mundo por meio de mães também jovens, que não têm estrutura financeira, não têm uma estrutura educacional, profissional, e esse jovem já chega numa família desestruturada, o que pode acarretar em mais questões dentro do seu crescimento, do seu desenvolvimento enquanto indivíduo. Então, uma das formas que a gente pode atuar é na qualificação, na educação, no empoderamento dessas mães, não só financeiro, mas também o empoderamento enquanto autores e protagonistas das suas vidas, para que elas possam, a partir daí, também colaborar no desenvolvimento dessas crianças que vão se tornar esses jovens, né? O segundo apontamento é a falta de atendimento da rede pública para os familiares, para que dê mais assistência a esses familiares, para que eles se estabeleçam da melhor forma possível. E aí casa um pouco com o primeiro apontamento da vulnerabilidade das mães. O terceiro apontamento é a própria vulnerabilidade dos territórios, né? Esses territórios que estão totalmente abandonados ou então pelo menos subjugados, estrutura física, segurança, saúde, e isso favorece muito a marginalização dessa população. Um quarto, abandono escolar, isso claramente é algo perceptível. Esses jovens, esse perfil desses jovens criminalizados, a partir do momento que ele está fora da escola, ele está sujeito à criminalização, ele está sujeito à marginalização. Um quinto ponto é a experimentação precoce de drogas. Isso também é um ponto que pode ser muito trabalhado dentro das organizações, inclusive do terceiro setor, ou até mesmo, principalmente do terceiro setor, já que a maioria das vezes são organizações com líderes comunitários que já experienciaram várias questões sociais. A sexta é a vida comunitária conflituosa. Geralmente existem muitas questões de brigas de facções, brigas de grupos de vendas de drogas, alguma coisa nesse sentido. E esse conflito gera muitos outros problemas dentro dessa comunidade. O sétimo apontamento é a insuficiência do atendimento socioeducativo, né? Esse atendimento socioeducativo, ele ajuda a impedir o envolvimento desse jovem mais para frente com o mundo da criminalidade. E por ter um trabalho ainda muito pouco difundido, com poucos recursos e trabalhando em um formato ainda meio que superficial em alguns momentos, faz com que esses jovens passem por esse sistema e não consigam impedir que ele retorne à criminalidade. O oitavo apontamento, que inclusive é um apontamento que eu acredito que seja também muito relevante, é a falta de oportunidade de trabalho formal.
Esses jovens, como antes havia dito, ele saiu da escola, ele abandonou a escola, então ele já não teve essa capacitação formal, essa educação formal, e isso faz com que ele já tenha menos condições de competir com grupos que terminaram o ensino médio, que conseguiram entrar na universidade ou fizeram um ensino técnico, fizeram cursos e outros tipos de capacitação. O nono apontamento é a interação violenta com a polícia. E essa interação é algo que esbarra muito no racismo estrutural dentro das instituições militares. É algo que é difícil a gente, enquanto comunidade, trabalhar, tem que ser realmente trabalhado dentro dessas instâncias, mas como eu havia falado antes, o combate ao racismo é algo que tem que ser sistemático, tanto do poder público, quanto do privado, quanto da sociedade. Então, a atuação das instituições deve ser em conjunto para que tenha um pouco uma noção, ou pelo menos uma tentativa do alcance dessa igualdade racial. Um 10º ponto é a violência armada, e aí é uma questão mesmo de desarmar a população, tendo em vista principalmente que é uma população que carrega um racismo entranhado. Então, quando você vê um jovem segurando algo, já acha que é uma arma. Quando você vê um jovem negro passando na rua, já fica com medo, e a gente escuta vários casos, tem vários casos que são passados na mídia. Então, o processo de desarmamento pode ser uma iniciativa e pode ser um ponto a ser trabalhado para minimizar também o impacto negativo da criminalização desses jovens. Um outro ponto é a cultura da violência. Essa cultura de violência geralmente é muito propagada nos meios, nas mídias, e essa cultura de violência traz bandido bom é bandido morto, e todas essas falas que ficam marcadas no nosso cotidiano são falas que vão entrando na cultura da gente, e a gente vai replicando isso, seja por comportamento, seja inclusive por atitudes, né? E o último ponto é a responsabilização dos homicídios. Isso tanto homicídios que vêm por parte das ações dos militares, mas também da população, né? Essa responsabilização deve ser trabalhada, só que essa responsabilização é algo que para a sociedade é um pouco mais difícil de ser trabalhada, deve vir do poder público, né? E aí desses pontos, acredito que eu já fui falando um pouco os pontos que a gente, enquanto sociedade, pode tentar trabalhar nos nossos espaços, nas escolas, na igreja, na comunidade como um todo, com a vizinhança. A gente pode fomentar, promover ações, projetos que nos ajudem a valorizar e também dar mais autonomia às mulheres, às mães desses jovens. A gente pode fazer ações que nos ajudem a promover a capacitação, a minimizar o abandono desses jovens das escolas, e com isso, nessas tentativas de diminuir ou pelo menos favorecer um pouco mais essa desigualdade racial que tanto influencia na criminalização e marginalização desses jovens. E nós, como cidadãos, além de exigir os nossos direitos, devemos sim atuar dentro da sociedade, deixarmos de ser passivos e ser de uma forma mais ativa. O que nós podemos fazer dentro das organizações em que nós estamos inseridos, dentro dos contextos em que nós vivemos, qual é o nosso papel e como nós podemos trabalhar essa descriminalização da população negra e periférica e da juventude negra e periférica. E aí, após essa reflexão que eu deixei para vocês, finalizamos esse 3º módulo do curso, e vocês vão ver outras temáticas que também são relevantes para os direitos humanos. Acompanhem nas próximas aulas.